Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Fique Sabendo. Hoje você confere. Garoto de 17 anos morre após passar mal em escola de Jardinópolis. Polícia detém adolescente acusado de praticar assaltos em ciclovia. Homem acusado de tentar matar 2 pessoas se entrega à polícia em Batatais. Cocaína é apreendida no Salim Mansur. PM de Batatais apreende mais de 20 quilos de maconha na cidade. Você confere ainda resultado da Quina e Time Mania. É logo após o intervalo. Até já! Um adolescente de 17 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto se preparava para uma aula de educação física na Escola Estadual Professor Plínio Berardo, em Jardinópolis, na manhã de ontem. Segundo familiares, o menino tinha uma doença rara que afeta o sistema cardíaco e é caracterizada pelo aumento de órgãos como coração, rins, fígado e pâncreas. A causa da morte, porém, ainda será investigada. O garoto chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu no pronto-socorro da cidade por conta da doença. Gustavo fazia acompanhamento no HC de Ribeirão Preto. Um adolescente de 17 anos foi apreendido acusado de tentativa de roubo e tráfico de drogas no Parque Industrial Tanquinho, em Ribeirão Preto. Segundo o BO, a polícia foi acionada após um adolescente tentar assaltar pessoas na ciclovia da Via Norte. A polícia abordou o jovem que confessou ter porções de drogas e munições escondidas dentro de uma caixa d'água na favela da Avó. Ao revistar o local, na rua Antônio Junqueira de Veigas, foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack e munições. O adolescente foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Ribeirão. Um homem com prisão preventiva decretada pela polícia se apresentou na manhã de ontem. O homem de 33 anos é acusado de tentar matar com uma faca a ex-namorada de 28 e um primo dela de 21 anos. O crime foi no dia 29 de julho, no bairro Francisco Pupim, em Batatais. O homem alega legítima defesa e acusa de traição à mulher com quem namorou durante 2 meses. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Gnato e Júlio Mourão. Legítima defesa, né? Que no momento que eu cheguei lá para retirar minhas coisas e ela chegou, os 2 primos dela, quando eu fui tirar as coisas, bati com o ombro nela, ela chegou, reagiram, jogaram o notebook em mim, aí não tive outra solução, aí foi só legítima defesa. E a filha dela me considerava como um pai, e eu só queria algo sério com ela, mas ela me traiu com o primo dela, e foi uma legítima defesa só. Segundo a versão das vítimas lá, você foi na residência por causa do celular dela, aí vocês discutiram, aí você saiu, depois retornou, aí houve a discussão e você estava armado com a faca. Não. Essa faca de onde surgiu? Não, momento algum eu cheguei lá com a faca. No momento eu cheguei lá para retirar minhas coisas, que eu morava junto com eles. Peguei a faca lá em cima da pia. Tinha uma faca lá em cima da pia só para me defender. Que tinha 3 contra 1, não tinha como. Foi por isso que aconteceu o fato. E aí você é arrependido? Momento algum os caras se arrependem, né? Que já aconteceu, tem como. Aí depois do fato aí, você se encontrava aqui na cidade? Sim, sempre. Eu não saí momento algum, não saí para nenhum lugar. Encontrava sempre aqui. Bem, informações da polícia e também das vítimas, parece que você andou ameaçando a sua ex-namorada por telefone, é verdade? Sim, é verdade. Foi no momento de desespero que a família estava atrás de mim e eu terminei mandando uma mensagem para ela. Então você está alegando que foi em legítima defesa? Legítima defesa, porque 3 para 1 não tem como. E ela estava me traindo com o primo dela. E eu fui lá só para retirar meus pertences que estavam lá. No caso, o relacionamento de vocês, há quanto tempo que estava acontecendo? 2 meses e poucos dias que nós estávamos namorando. Aí eu passei a morar lá e no momento algum eu cheguei. Inclusive eu morei com minha esposa 14 anos, nunca sequer toquei com o dedo nela. E ela, se quiser, pode depor também aí, que ela vai explicar tudo. Só o que eu tenho para falar, só isso. O seu advogado nos procurou dias atrás e disse que iria apresentá-lo. E hoje ele nos apresenta e nós temos um mandado de prisão preventiva. Portanto, ele está preso, foi interrogado e disse que de fato discutiu com a namorada, que ela estava o traindo com o primo, por isso que ele foi tirar satisfações, mas de maneira alguma ele portava a faca. Ele foi agredido pelos primos da sua namorada e por ela.
E como eles estavam em 3, ele foi na cozinha da casa, pegou uma faca e acabou esfaqueando a sua namorada e o seu primo. Mas nada premeditado. No entanto, ele depois mandou uma mensagem dizendo que voltaria para consumar o que ele tinha iniciado. Então, a versão que ele nos apresenta é uma versão, a versão dele, é direito dele de se defender, no entanto, não é crível e os elementos de prova indicam o contrário. Bem, então, Sebastião Mazzarola, no dia da ocorrência, né, lendo o relato das vítimas, parece que ele parou o veículo dele, uma moto, longe do local, e ele teria levado essa faca junto com ele. Totalmente ao contrário do que ele disse. É o que eu disse a você, as afirmações dele não encontram respaldo em nenhum elemento de prova dentro dos autos. Ao contrário, as versões das vítimas e da testemunha são absolutamente antagônicas ao que ele fala. E a versão das vítimas e da testemunha são convergentes no sentido de que ele já armado de uma faca escondida na manga da blusa, desferiu facadas na sua namorada, e o primo que foi ao seu socorro também foi esfaqueado, inclusive saindo suas vísceras para fora, né? E o que deixa mais claro que ele não está falando a verdade é a mensagem que ele mandou por celular dizendo que o que ele iniciou ele iria terminar, inclusive com o primo. Então, as evidências são claras que o objetivo dele era atentar de fato contra a vida dessas duas pessoas, e a mensagem era no sentido de que ele iria consumá-las. No que o senhor diz aqui pra gente, então o senhor acredita que foi premeditado? Foi premeditado, ele será indiciado pelo duplo homicídio qualificado, inclusive. Nós estamos aqui com o advogado, doutor Leandro Squariz, ele que está acompanhando o Aurélio. O senhor ouviu o seu cliente? O senhor confia nas palavras dele? Confio, acredito plenamente em tudo que ele disse. Ele se apresentou aqui espontaneamente, partiu dele essa decisão de ir me procurar, de vir aqui até a delegacia, de querer esclarecer os fatos. Em momento algum ele tentou fugir da justiça, se omitir. Está aqui para prestar todo e qualquer esclarecimento. E os fatos ocorreram da forma que ele me contou. Bem, doutor Leandro, o senhor acredita que essa causa vai ser fácil de ser defendida? Não, essa não é uma causa fácil. Ele foi indiciado por duplo homicídio tentado qualificado. Pode ir a júri. Essa é uma causa complexa, complicada. No caso, agora o senhor vai tentar entrar com habeas corpus? Sim, a prisão preventiva dele já foi decretada. Ele vai sair daqui, vai ser encaminhado até o CDP de Franca. Hoje mesmo já vou estar protocolando um pedido de habeas corpus e um pedido de revogação dessa preventiva. No caso, ele já tem passagem pela polícia? Não, ele não tem. Foi puxado aqui pelo Infoseg, ele não tem nenhuma passagem. É primário, tem residência fixa, trabalhava na Jumil há 2 anos, como pintor. Então, o senhor acredita que deve conseguir a liberdade dele com o habeas corpus? Sim, eu acredito sim que ele vai responder o processo em liberdade. Na madrugada de hoje, a polícia apreendeu cocaína no conjunto habitacional Salim Jorge Mansur, em Batatais. Segundo informações do BO, PMs, durante patrulhamento pelo condomínio, avistaram 3 indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença da polícia, saíram correndo em direção aos fundos do conjunto habitacional, não sendo possível abordá-los. Porém, deixaram para trás 19 cápsulas de cocaína que foram apreendidas. A seguir, PM de Batatais apreende mais de 20 quilos de maconha na cidade. Você confere também resultado da Quina e Time Mania. É logo após o intervalo. Até já! Na noite de ontem, a Polícia Militar de Batatais apreendeu 20 quilos 622 gramas de maconha em uma casa no Jardim São Carlos. Os detalhes na reportagem de Fernando Nunes e Júlio Mourão. O ano passado, por volta de setembro, outubro, a gente já tinha algumas informações que nos chegou através da comunidade de que havia uma movimentação estranha na residência. E a gente, na época, foi atrás dessas informações, foi checar essas informações, mas a gente não localizou nada de ilícito e não percebeu nenhum tipo de atitude
que pudesse a nos levar a crer que estaria ocorrendo algum tipo de ato criminoso ali no local. Só que a gente passou a olhar com mais critério, né, com mais cuidado. E na data de hoje, uma das nossas guarnições abordou 2 adolescentes na última rua lá do bairro. E como ali é divisa com a área de preservação ambiental e o local, naquele local, naquelas imediações, a gente por algumas vezes localizou alguns produtos provenientes de furto em residência, até mesmo motocicletas, nós já encontramos ali também produtos de furto. Nós questionamos, essa guarnição questionou os adolescentes de onde eles eram, e um deles relatou para os policiais que ele era do estado do Paraná. E a gente, a partir daí, passou a localizar a família dele, né? Ele disse que estava numa residência e que o pessoal era parente dele. E a gente foi checar realmente se tinha algum parente aqui em Batatais. Quando os policiais bateram no portão, quem estava lá dentro demorou um pouco para abrir. Isso também acabou chamando a nossa atenção. Quando nós fomos atendidos, o indivíduo que estava lá dentro abriu o portão e já tentou fechar, numa atitude de desespero, tentou fechar o portão. A gente interceptou e passamos a questionar. Aí percebemos que havia um outro indivíduo no interior da residência. Passamos a questioná-los lá se eles eram moradores do local. A princípio falaram que um falou que era primo, o outro que era só conhecido, e depois durante a conversa já falaram outras coisas, né, entraram em contradição. Um dos nossos policiais atendeu um celular, e no celular a pessoa que estava do outro lado disse que era proprietário da casa, e o policial perguntou se ele conhecia as pessoas que estavam na casa. Ele disse que não conhecia ninguém. Então a partir daí a gente achou que pudesse haver um furto em andamento, ou até mesmo haver alguém sequestrado lá dentro. A partir daí a gente fez uma pequena incursão já na sala. Em um dos corredores a gente já localizou um pequeno tablete de maconha. Eles foram questionados a respeito da droga, falou que não era deles. Aí a partir daquele momento disse que eles não eram moradores ali. Aí já receberam voz de prisão e a gente passou a vistoriar toda a residência. Em um dos quartos, em uma bolsa, localizamos cerca de 15 tabletes de erva aparentando ser maconha. Debaixo da cama mais 3 tabletes e próximo a um armário lá mais 2 tabletes de maconha. Em uma caixa de sapato mais 2 porções de uma substância semelhante à cocaína. Algumas joias, relógios, celulares, alguns produtos eletroeletrônicos. E nos fundos da residência, a gente percebeu que havia um quarto com uma pequena entrada pelos fundos. A gente percebeu que do interior da casa não havia como acessar aquele quarto. Então também já chamou nossa atenção. Aí nós fizemos a incursão nesse cômodo e percebemos que se trata de uma pequena refinaria de droga, possivelmente refinaria de cocaína. Quantas pessoas estavam na casa no total? Os 2 adolescentes eles foram abordados da parte externa, eles estavam na via pública. Somente os 2 maiores é que estavam no interior da residência. Bom, e o dono da casa, quando falou que, né, não conhecia aquelas pessoas, como é que é? Qual é a relação dele com essas pessoas que estavam lá? Nós trouxemos os 2 adolescentes porque eles foram as pessoas principais que deu início a toda a ocorrência. Eles foram conduzidos aqui para a delegacia, bem como os maiores e a droga apreendida, né? E todos os objetos. Está sendo apresentado para a autoridade de polícia judiciária. Nós ainda estamos em diligência para tentar localizar o proprietário da casa para ele esclarecer de quem é a propriedade desse entorpecente, mas até o momento nós não o localizamos ainda. Se nós não localizarmos após as diligências, aí as investigações prosseguirão pela Polícia Judiciária. Bom, sargento, então lá seria um centro de distribuição ou um ponto realmente fixo de venda de entorpecente? Olha, nós encontramos nos pertences pessoais de um dos adolescentes, ele nos relatou que ele é da cidade de Toledo, do Paraná. E nós encontramos 2 passagens que foram emitidas no dia 12 de agosto na cidade de Foz do Iguaçu. E, inclusive, informalmente, ele nos disse que realmente ele trouxe esse entorpecente lá de Foz do Iguaçu para Batatais. Então eu acredito que aqui, pela quantidade de entorpecente, eu acredito até que possa ser
né? Isso depende de investigação ainda, mas aquele local estaria sendo usado como um ponto de apoio para distribuir para outros locais. Bom, os maiores e os menores também foram apreendidos? Eles foram conduzidos. O menor, como ele já relatou para a gente informalmente que ele foi o transportador desse entorpecente, inclusive existe essa passagem que realmente confirma essa versão dele, ele está sendo apresentado, bem como os 2 maiores que estavam no interior da residência e o outro que estava com ele também. E a gente vai aguardar a deliberação do delegado se os adolescentes serão apreendidos ou não. De qualquer forma, os maiores já receberam voz de prisão. Nós vamos só aguardar a ratificação da autoridade de polícia judiciária. Aqui na concurso 3.561 acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2 milhões. Veja as dezenas sorteadas: 13, 15, 44, 69 e 78. A Time Mania concurso 613 também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 10 milhões e 800 mil. As dezenas sorteadas foram 01, 05, 18, 29, 51, 54 e 68. O time do coração é o Bangu. Este foi o Fique Sabendo de hoje. Um excelente final de semana e até segunda.